Olá, tudo bem? Feliz segunda-feira, uma semana abençoada e iluminada por Deus para todos nós, repleta de muita realização, muita luz, muita coisa positiva que é o que a gente está precisando. Vamos para nossa live hoje que promete. Essa live com certeza vai agregar muito na vida de vocês, né? Na vida de todos nós, né? Então eu espero que a gente possa é, contribuir juntas na vida da outra e principalmente para quem é mamãe aí, né? Eu sempre atendo os meus clientes e falo, né, do lado profissional, mas nada melhor do que uma psicopedagoga falando com vocês. Então, isso vai ser muito bacana e com certeza muito agregador, né? Então, vai ser bem legal. Vamos esperar a Ju entrar aí para a gente começar. Vai convidando as amigas, vai convidando as suas amigas que são mães também. Vai mandando o convite, a setinha para elas, porque vai ser muito bacana e importante que elas participem, para que elas entendam o que é os temperamentos e como usar os temperamentos ao seu favor, realmente, né? Usar o temperamento aí de forma que você ajude a você, primeiramente, e ajuda o seu filho a crescer e se desenvolver para que ele não venha ter tantos problemas e para você possa melhorar a conexão com o seu filho, né? Isso é muito importante. Gente, beber uma água que eu estava atendendo, eu estou com a boca seca, só um minutinho. A gente está tendo dificuldade. O que a gente mais vê hoje é conflito entre pais e filhos, né? Porque muitas vezes o pai, ele não consegue compreender e entender o filho. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque ambos não conversam, ambos não se entendem. E essa ausência de entendimento, de conversa entre ambos é o que traz os conflitos. Ai, Dai, minha cliente mentoranda lá da Holanda. Beijo para todo mundo que está entrando para a Tática, minha cliente também, para a Fabi, todo mundo que está entrando, seja bem-vinda. Quem vai assistir na retransmissão, um beijo, manda suas perguntas no direct depois. Ju, minha Oi, sugestão é que você não tá aparecendo, tá? Então, tá, minha como que eu sugestão é que faço? você reinicie seu celular e entre de novo. Eu vou continuar falando aqui, tá bom? Tá bom. Então tá, beijo, amada. Então, gente, hoje o que nós vamos conversar? Aproveitar para a gente matar a saudade. Oi, amiga Sinara, tudo bem? Bom dia, Isabela, bom dia, bom dia. Vou aproveitar que a Ju ainda não entrou para a gente ir fuxicando aqui, né? Dando bom dia para todo mundo aqui. O que acontece, gente? É muito importante a gente entender os temperamentos, porque o temperamento ele é inato, ele nasce com você, né? E uma vez que ele nasce com você, toda dificuldade que a gente vai ter, e é dos 0 aos 7 anos que o temperamento se fortalece, ele se forma, é onde a gente ganha a maior força do nosso temperamento. Então, se nessa fase a criança não receber as devidas bases, as devidas orientações para que esse crescimento ele aconteça, vai haver uma desconexão. E essa desconexão entre a criança, né, e o adulto que ele vai se torna uma coisa muito forte. E aí, vamos para a live da Jaque de coração, porque a nossa Jaque adoro, gente. Adoro coração. Obrigada, Andressa, pelo elogio. Gente, queria falar uma coisa para vocês. Eu queria perguntar para vocês, antes da Ju entrar, que era uma coisa que eu ia fazer com a Ju, mas eu vou adiantar aqui. Quando vocês eram crianças, o que vocês faziam que hoje, como adulto, vocês fazem, que vocês deixaram de fazer ou que vocês continuam fazendo? Vou dar um exemplo. Eu, quando era criança, eu sempre liderava as pessoas. Eu que era aquela criança que juntava o resto da galera. Gente, vamos jogar queimada. Gente, vamos jogar futebol juntos. Gente, vamos dançar. Gente, vamos organizar uma festinha. Eu era aquela criança que liderava. E eu sempre era muito solta, comunicativa. Eu gostava de atividades que criassem, que criavam coisas. Olha a Elsa também, minha mentoranda lá da Angola. Beijo para você, beijo para todo mundo que está entrando. Né? Coisa mais linda desse mundo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Me digam aí, escrevam aí no chat para mim, por gentileza, se vocês eram esse tipo de criança, o que vocês faziam que vocês não fazem mais. Ou, por exemplo, no meu caso, que eu era comunicativa e agora eu não sou mais. Escrevam aí, gente. Eu gosto de live que a gente participa, aqui que tem uma interação importante.
Voltou, Ó, mas a câmera tá ao contrário. Só virar pra ao mim. contrário. É só... Certo! Vou voltar ela para mim. Aê! Beijo! Ju, Comemora! primeiro, deixa eu te falar, seja muito bem-vinda no meu canal, amada. Gratidão, gratidão pela oportunidade. Quando eu encontrei você, fiquei extremamente feliz, porque anos estudando temperamento e vendo alguém apresentando também ele, transformando as pessoas, me fez assim, ficar cheia de alegria, né? Ai, Porque menina, você tá me arrepiando, já tô com vontade de chorar. Para que eu tô sensível, hein? então, e eu fiquei extremamente feliz porque é algo que eu compartilho, eu transformo vidas no consultório, em ambientes escolares com esse conhecimento. E quando eu vi você tão precisa e com coragem de Tem que ter. apresentar, Tem que ter muita coragem para falar de coragem, né? temperamento, porque o pessoal gosta de criticar, mas eu não sei, Ju, você. Mas como você trabalha com isso, você pode falar. O temperamento, para mim, é a base de tudo. É como você É, para mim você produz. também. Cara, se você não Aham. trabalhar o temperamento, não tem negócio, não tem relacionamento, não tem vida, não tem nada. E eu vou Isso, só te inteirar antes de tu entrar, que eu quero que você se você se apaixone já. Eu já tô eu tô apaixonada. Já apaixonada. se conectou, né? A gente É, já deu match. já, Eu tava falando para elas que o temperamento é algo que se forma, né? Que é inato. sim. Mas ele ganha muita potência na formação dele do 0 aos 7 anos. Daí eu perguntei para elas o que elas faziam na infância delas, que elas ainda fazem hoje como adulta, e o que elas não fazem mais. Eu estava contando que quando eu era criança, eu sempre era aquela que era líder. Eu que organizava minhas coleguinhas, eu que colocava tudo. E hoje eu reproduzo o mesmo comportamento daquela época, né? Sim. Então eu estava nessa parte, mas eu queria que você se apresentasse primeiro para elas e Aham. depois é com você, meu amor. Aí, quando for em algum momento, eu faço alguma pergunta, que eu tenho algumas coisas aqui que eu quero te perguntar. Tá, maravilha. Eu sou Juliana Barbosa, psicopedagoga clínica. Eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 24 anos. Eu venho da área da educação, fiz uma migração para a área da saúde, porque eu era aquela pessoa que buscava transformar pessoas e sempre estudando, muito curso, muito conhecimento, seguindo os melhores líderes na área do desenvolvimento pessoal, mas há 5 anos atrás, quando eu me deparei com um livro, não era brasileiro, era Palavra dos Temperamentos, eu tive que buscar muitas referências. Quando eu encontrei os temperamentos, eu falei, caracas, por quê? Caracas, Porque eu por que não que soube disso antes! como assim? Agora? Mas foi extraordinário. Eu mergulhei, transformou a minha vida como mãe, que eu sou mãe de dois. Eu tenho um filho de 18 anos, a Ana Júlia com 11 anos. E aqui em casa virou um experimento, porque cada um tinha um temperamento, né? Tem um temperamento, né? O temperamento do que predomina. E aí eu comecei a estudar e entender por que eu tinha tanto conhecimento, mas a gente tinha dificuldade de se relacionar. Inclusive, eu sou divorciada e o temperamento do meu ex-marido era extremo, ele é melancólico e eu sou colérica com sanguínea. Aí compreendi por que as ideias, né? Eu querendo avançar, liderar, alegre, gosto de pessoas. E ele, calma, não é assim, né? Sempre analítico, Ele sempre sempre mais, te freando e você querendo sempre aprender uma me coisa diferente. freando, isso. E em casa eu comecei a observar, né? O Pedro, fleumático, né? A Júlia sanguínea. E comecei a conectar melhor, comecei a compreender, e o autoconhecimento que eu sempre busquei. Eu tinha autoestima, eu tinha conhecimento, mas eu não conseguia. Sabe aquele quebra-cabeça? Para falar, é isso e agora vamos resolver? Aquela força. Então eu consegui através dos temperamentos. Aí me tornei, né? Assim, uma apaixonada e comecei a aprofundar, buscar tudo que você pensar dos temperamentos. Eu aprofundei, estudei, ele tem base científica. As pessoas, quando eu iniciei, falaram, mas de onde vem isso? É isso, Juliana, né? Mas isso transforma? Transforma, porque eu acredito que é a matéria-prima nossa. Nascemos com um temperamento, e principalmente no desenvolvimento de 0 a 3 e de 0 a 7, onde, né,
com 6 anos, 80% da personalidade da criança já foi definida e é onde acontecem os traumas infantis. Então, se eu não conheço o meu temperamento e não conheço da minha criança, vai acontecer muito desajuste ali, né? Sim. E algo que veio assim somar, que eu trabalho no consultório e eu trabalho com um viés, né, na área da psicopedagogia clínica, que é a maternidade. Eu trabalho com mãe e pai, porque se eu não se esse pai e essa mãe não ter autoconhecimento, se eu ficar apresentando disciplina positiva, ele vai melhorar, mas ele não vai conseguir manter, Agir na sustentar, criança. agir. Ele não vai compreender. Para mim, assim, uma palavra que define, eu tô até arrepiada. Uma palavra que define assim o que é o temperamento, ele é o segredo, é o GPS dos relacionamentos Ai, e é o processo do início do autoconhecimento. Tem várias ferramentas para você trabalhar o autoconhecimento, como eu indico terapia, trabalho com uma equipe multidisciplinar, terapeutas maravilhosas, Gabriela Braga, Isabela Wada, mas esse conhecimento do temperamento, ele é a base, tanto que se vocês, quem está nos ouvindo, quiser pesquisar em sites seguros, na Wikipédia, sobre os temperamentos, vocês vão ver a base científica e ver que o conhecimento é um conhecimento milenar. E o meu foco é, se eu trabalho o autoconhecimento com as mães, eu consigo autorregular, né, a mãe e o pai, porque eles se conhecem, conhece a força e a fraqueza do temperamento, começa a lidar melhor consigo mesmo. Aí ele consegue olhar para a criança, trabalhar a autorregulação da criança, consegue conectar emocionalmente com a criança, pois valida o sentimento dela, né? Olha, eu entendo que você sente assim. E eu, quando descobri o meu temperamento, né, que no início é super. A gente, é quando um tapa na entra. cara, você fica. Eu não É, queria ser colérica. é. O que, o que é predominante em mim, né? Eu achava lindo o sanguíneo, mas também a hora que eu vi as fraquezas do sanguíneo, não, é melhor ser fleumático. Eu não tenho nada do fleumático? Como assim, né? É. E aí eu me Você aceitei também. foge, né? Você foge. Eu olhava e falei, nossa, e eu fui compreendendo os meus sucessos e fracassos até essa faixa etária. Aí eu descobri por que que hora eu era tão explosiva, por que que eu liderava, por que que eu assustava. Os lugares que eu ia trabalhar era inconsciente. Eu chegava já assim, mostrando que eu sabia, e eu achava que eu queria somar, né? Mas as pessoas me viam como uma ameaça. Acho que percebi essa liderança nata. E aí foi onde eu fui me reconstruindo, né? Fui pro beco do Batman muitas vezes para me olhar. E aí, quando veio esse conhecimento, eu falei: caracas, todo mundo precisa saber sobre isso, principalmente as mães. É o que eu penso. Ai, mulher, tô toda arrepiada, já quero te abraçar. Ah, eu também. Um abraço Um virtual. abraço virtual. Meu, Muito feliz, extremamente grata. parece que sou eu falando. Muito top. Não, encantada. E aí, desde então, eu fui para prática. Aí fiz assim, várias experiências que eu quero compartilhar com você. Eu ofereci isso gratuitamente para verificar, que depois que eu fiz o experimento na minha casa, né? Aí eu vi que realmente eu tinha que separar por conta, né? Fazer um divórcio, mesmo com amor, porque divorciar também exige amorosidade, Eu me divorciei, eu te exige, entendo. Te exige entendo. respeito. Não é fácil, Não. né? Para quem tem a consciência que esse é o melhor caminho, não é fácil para o outro também, eu reconheço. Mas eu precisava ser eu. E não tem algo mais lindo que você assumir quem você é. E eu me permiti ser, né? É a colérica com sanguíneo. Ai, Dois gente, eu tem. vou chorar nessa live, eu vou me emocionar. Vai ser, olha. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou ter que contar, interromper a Ju rapidinho. A Ju, a gente se conversou, ela assistiu uma live minha e falou, cara, você fala muito, muito dos temperamentos com coragem, com ousadia, assim, muito assertiva, tudo. E eu trabalho com isso, aí, menina, aí deu muita confusão. Eu tava num processo aqui, acontecendo muitas coisas aqui na minha vida pessoal e profissional. Eu falei, não, vamos marcar. E foi na raça. E a gente não tinha se visto, só por foto. E a gente tá conversando agora, e eu sempre faço as minhas orações para que as pessoas certas venham para minha vida. E essa mulher tá falando aqui agora, gente, eu falei assim, what, né? Gratidão, Deus, gratidão, universo. Porque ela é exatamente o tipo de pessoa que eu quero trazer para vocês aqui, porque ela fala
não é porque ela concorda comigo, é porque ela tem um embasamento, mesmo que eu tenho, da importância que isso tem na vida das pessoas. Desculpa, me empolguei. Não, ótimo. Não, é isso mesmo. Tanto que quando eu vi você, me identifiquei e falei, precisamos falar sobre, né? É um conhecimento riquíssimo que vai ajudar quem está na live, quem assistir depois, vai ter assim um despertar para o início do autoconhecimento e aceitação de quem nós somos, né? Que a partir do momento que eu aceitei, o relacionamento comigo mesma foi melhor, com as pessoas, nossa, aí enviei tanto assim pedido de desculpa, de sinto muito, Perdão, né? de perdão, porque meu lado colérico, né? Isso apareceu na minha família. Eu sou uma terceira de 7 filhos. E a minha irmã mais velha sempre falava, ah, você lidera, você faz. E muitas vezes elas brincavam, olha, não fala não, Juliana, o que você pensa, porque você tem a visão, se você falar, vai acontecer. E aí, quando eu vi que eu era colérica e realmente acontecia, eu comecei a falar, olha, gente, a partir de hoje, só se vocês me perguntarem, Eu vou opinar, né? Mas a gente não eu consegue, vou né? Eu vou falar a verdade. É desafio. Ô, Ju, sabe o que eu queria? Já que você, né, tem toda a tua formação, tem esse estudo aprofundado também, eu queria que você fosse a pessoa a falar um pouquinho dos 4 temperamentos, antes de dar a sequência, porque é uma outra pessoa que não eu, falando sobre a questão dos 4 temperamentos. Pode ser? Pode, pode. Então eu vou iniciar. Eu vou ser um pouco didática para quem está e nunca ouviu falar, depois, se quiser pesquisar, compreender um pouco mais. Os temperamentos, ele surgiu 300 anos antes de Cristo com Hipócrates, né, médico, e ele começou a estudar os humores, né? Ele descobriu que havia, por mais que ele cuidava das pessoas e indicava tratamentos, ele via que tinha reações diferentes. Então ele descobriu os 4 humores, que são os temperamentos, né? O sanguíneo, o que é do grupo do extrovertido, o colérico e introvertido, melancólico e fleumático. E tem, né, a propriedade que ele trouxe, ele começou a estudar sobre o fleumático e o melancólico. O fleumático, ele traz a fleuma, a questão do ar, né, tudo que for respiratório, ele tem que ter uma tendência, uma característica de ter dificuldade de falar não, por conta dessa questão da serenidade, que depois eu vou aprofundar em cada um. O melancólico, a bile negra, então envolve mais aí o fígado, questões de dor do próprio organismo se manifestar, uma introspecção, né, introvertido. O sanguíneo, o próprio nome, né, sangue, então é emoção, tá na impulsividade, alegria. Se você a gente vai definir depois algumas palavras assim para as pessoas lembrarem, usar uma palavra para cada temperamento, que aí você vai identificar as pessoas próximas a você. Então, o sanguíneo, ele tem essa impulsividade e o colérico é a força, né, a liderança nata. E depois de Hipócrates, uma informação assim que eu gostaria de compartilhar, teve vários estudos científicos, no qual eu até anotei aqui para não esquecer, que eu sabia que eu ia ter essa emoção, porque é um conteúdo assim que eu falaria, sabe? Horas, mas vai já. Horas, gratuitamente, aquilo que você pergunta assim, o que você faria pela vida toda? Eu vou falar sobre os temperamentos Mas já tá convidada da pessoa. live, mulher. Já tá convidada. Ai, gratidão, eu aceito, já digo sim. Então tem o Windit, né, que é um alemão médico filósofo que deu sequência aos temperamentos e ele trabalhou essa questão do introvertido e extrovertido, trazendo mais base científica, né, de como a emoção ela é em cada temperamento. Depois teve Gray também, que trouxe o sistema, que analisou o cérebro, como funciona de acordo com o temperamento, o sistema límbico. E Galeno, algo que eu, assim, quando estudei, fiquei encantada. Galeno ele trouxe no século V até o século XV, ele influenciou, ele trabalhou com os temperamentos fortemente, mudando toda a questão do período ocidental. Olha quanto tempo o temperamento foi uma base de desenvolvimento humano, de relacionamento. Então é necessário
necessário que as pessoas saibam, né? Se elas quiserem buscar essa informação, vocês devem já ver em redes sociais muito testes de personalidade. Eu também eu tinha feito vários, sabe? Já que eu quero compartilhar com as pessoas que o que eu mais buscava era meu autoconhecimento. Sim. Então eu tinha tudo que você imaginar de cursos, de processos para viver essa essência. O que montou meu quebra-cabeça e elevou meu nível de consciência foi conhecer os temperamentos. Ele, ao mesmo tempo que ele parece complexo, a hora que a gente fala, as pessoas falam, não, eu sou tudo isso. Aí eu É, descobri, eu falei, nossa, eu não me conheço mesmo. Aí na hora que eu comecei a entrar na minha sombra, né? Porque você tem que sair da máscara, sim. entrar na sombra, que é aceitar aquilo que não é tão legal, que todos nós, né, temos. Eu tenho qualidade, mas eu também tenho defeitos, fraquezas. O importante é conhecer para minimizar essa fraqueza e potencializar essa força que é do temperamento. E eu gosto de falar, se você me levar numa creche, numa escolinha de educação infantil, eu amo. Porque ali eu vejo temperamento nato, Nato, sabe? você sabe. Ai, que lindo. Deixa São eu fazer um muito parêntese aqui. É, Aham, ela estava descrevendo, né? O meu temperamento base é sanguíneo, depois eu sou colérica, e a minha sobrinha sou eu cuspida, toda, só que ela é aham, sanguínea melancólica. Daí eu fui na escolinha dela, porque era aniversário dela, e a gente foi na escolinha dela. Gente, na infância, ela tem 5 anos, dá para ver nato o temperamento, né? E aí é muito engraçado, porque tem uma hora que ela, quando ela vai falar alguma coisa, o sanguíneo é muito sedutor. Então, sim. eu vou dar 2 exemplos assim infantis, assim, né? Aí é legal, depois que eu terminar, você falar como são as crianças, assim, né? Ai, Nessa fase. vou falar bastante sobre as É porque, crianças. menina, a gente tem. Uma hora passa tão rápido, mas fiquem tranquilas que eu vou fazer uma sequência de lives que eu já vou deixar programada com essa mulher. E quem quiser vir, e quem for meu aluno da formação de mentores, eu já estou te convidando para você dar uma aula bônus lá no meu grupo de mentores. Combinado? Dou sim. Nossa, Ai, já ganhou. ai, que bom. Eu peço ao vivo, né? Que a pessoa fica sem graça de dizer não. Imagina, não, eu falaria. Eu sou aquela pessoa que compartilha conhecimento, Não, você que eu já tenho. viu, você já é aberto, porque tem sanguíneo, já viu, né? Sanguíneo, tudo tem É, é aberto. Mas para eu resumir, sou. ela foi assim, Ju, daí ela queria comer bolo, e a minha outra sobrinha, que é mais velha, também, só que minha melancólica. A melancólica chegou assim: nossa, mãe, uma tem 10 anos e a outra tem 5. Nossa, mãe, faz tempo que a senhora não faz aquele bolinho de chocolate pra gente. Olha a feição. Aquele bolinho de chocolate pra gente gostoso. Quando a gente cozinhava junto. Daí a minha cunhada, que é colérica, fala: Tainá, pelo amor de Deus, tá? Vai pra lá. Para, filha. Mamãe não tem tempo pra fazer agora. Aí vem a É sanguinha. bem assim. Vem a sanguinha. Olha a minha sobrinha sanguinha de 5 anos. Gente, vai aqui nos meus destaques, nos stories, que a minha sobrinha sanguinha vai aparecer várias vezes. E eu falando dela do temperamento. Ela vem assim pelo balcão, passando o dedo assim no balcão e vem fazendo assim com o cabelão. Mãe, 5 anos, gente. Aham. Mãe, sabe quando a senhora fazia aquele bolinho com aquele gostinho de chocolate e aquele cheirinho? Ai, mãe, eu ficava tão feliz. Filha, ai, a senhora é a melhor Ah, mãe do mundo. Resumo, a minha cunhada fez o bolo de chocolate. Pra você perceber como? como E eu que achando, eu tava lá nesse dia. E eu assim, me segurando e analisando aquilo, falando, gente, como é impressionante. Porque a melancólica, ela foi pelo drama. E pro colérico, o drama não funciona, né? Mas o melancólico foi pela sedução, daí chegou, né? Daí ação, chegou né? e convenceu a colérica. Não, e é bem assim, eu falo na escola, principalmente de 0 a 3 anos ali na primeira infância, é muito nato, né? Então você vê o bebê que é fleumático, bem sereno, você já vê o sanguíneo fazendo gracinha, mandando beijo, né? Seduzindo, conquistando. Você vê o melancólico bem sentido de estar naquele ambiente que para ele ainda não é seguro, o processo dele de adaptação é mais lento, precisa de mais aconchego até ele confiar. E você vê o colérico tocando terror, né? Querendo organizar, mandar tudo ali. Batendo, Vão agir. Não, isso daqui é meu, eu quero. Já sei o que eu quero. Então eu vou iniciar a falar, eu vou falar de cada um.
Eu vou, por conta do tempo, eu vou buscar falar o que é importante para que a mãe identifique o temperamento da criança, se ela conseguir também perceber, porque o importante é a mãe se perceber, perceber o da criança e gerar conexão. Aí compreender e validar aquele sentimento. E através desse conhecimento, aí você pode buscar disciplina positiva, método Montessori, você pode buscar funções executivas, várias outras metodologias para acrescentar. O temperamento, ele é o norte. Dali a gente É o vai norte. também, né? E eu falo, dali Uhum. você vai indicando o psicoterapeuta, o psicólogo, o Isso. psicopedagogo. Desde o procedimento que eu também mexo com a imagem através dos temperamentos, que é algo que é muito legal. Você adequar o seu temperamento à sua imagem externa. Mas ele é um caminho para o povo Ele é acha o que norte. fala e que determina tudo. Não é isso. A gente está dizendo que assim, é um bom começo para você ter um direcionamento, né, Ju? Isso, eu diria, pegando a sua fala, para a compreensão de quem está do outro lado, seria aquela pedra bruta de Michelangelo, é sua matéria-prima. Aí você vai se esculpir, Para virar o ampliando a consciência com os outros conhecimentos, mas a sua matéria-prima é necessário que você compreenda para ter sentido o seu pensar, o seu sentir e seu agir, porque senão ele vai sabotar você. Aí você não compreende de onde vem a sabotagem, porque o trauma infantil, o trauma é gerado porque se uma pessoa, um pai que não tem autoconhecimento, ele age, né, um colérico, vamos pegar um colérico com melancólico. Se ele é ríspido, né, firme, e a criança, o melancólico, ele absorve igual uma esponjinha, né, o sentimento. Então isso pode gerar um trauma desnecessário. Aquilo que para a mãe foi uma mera situação para educar, né, se tornou um trauma para quem recebeu. Então eu vou iniciar, vamos falar dos extrovertidos. O que você deseja? O que é Vamos que começar. deseja? Eu acho que a explicação vai bem por aí, né? Vamos classificar os extrovertidos e depois os Uhum. introvertidos, né? Eu vou iniciar com, né, o popular sanguíneo, que as pessoas vão identificar, que desde criança, né, como identificar um bebê sanguíneo, porque como nós nascemos, isso acontece já na vida intrauterina. Eu gostaria de falar com as mães que o desenvolvimento começa já na gestação. Então, no início da gestação, é natural nós, como seres humanos, a hora que você recebe, né, a notícia, olha, se é planejado, então você está com muita alegria, muito sentimento bom, mas também, se não, já começa ali, né, na formação da criança, já emanar emoções, enviar para o sistema nervoso algum medo, alguma insegurança, e tudo isso influencia no temperamento Afeta a da criança. criança, né? Sim, e o nosso corpo, ele depois, ele traz a nossa história, né? Registro de como a gente pensa, sente e age. Então, o popular sanguíneo, desde bebê, é aquela criança que é dada, né? Ela é popular, ela adora sorrir, tirar foto. Ela, sabe a festa de aniversário? Já que eu adoro dar esse exemplo para as mães. Quando tem uma festa de aniversário, a aniversariante vai cantar parabéns, ela entra na frente, se E deixar. faz assim, ó. Porque faz assim, é isso aí. Eis-me aqui, alguém tem que me perceber. Eis-me aqui. Então, como força, ele tem esse lado encantador, são excelentes oradores, vendedores, porque tem esse ato de seduzir, né? Quando criança encanta, é aquela criança que encanta, é aquela criança que é amiga de todos, que abraça, aquele amor genuíno mesmo, assim, ó, né? Vem cá, natural, né? É muito Genuíno, natural. todo mundo. E adora, e tem um senso de justiça, né? Sim, e tem, você falou sobre amizade, ele assim, a mãe que é sanguínea, ela vai se perceber que ela tem uma, como fraqueza, ela tem aquela síndrome do Peter Pan, uma eterna criança. Quebrar, assim, a ilusão, a gente tende eu percebi que quantas vezes esse lado sanguíneo meu me levou para um mundo assim, acreditar muito, sabe, extremamente nas pessoas, sonhar. E aí quando eu começava a ver a realidade, doía, porque eu não queria. Aí era o lado colérico trazendo, ah, peraí, já vão separar. E aí o colérico já quer, né, interromper o processo assim, ó, vai ser do meu jeito. Tem que ser E assim, esse, né?
É assim, que eu tenho que focar no objetivo. E o sanguíneo, como criança, ele é sociável, ele é sedutor, ele tem tendência a procrastinar, a ser indisciplinado, porque como ele é emocional, então tudo que tem muitas regras, né? A mãe fala, nossa, mas a minha criança é linda, alegre, mas pensa uma criança bagunceira, pensa uma criança que o quarto dela não tem ordem. Para ela, esse é o mundo dela. Ela, para que realize, para conseguir que a mãe consiga que a criança perceba regras de uma forma significativa, é colocar ela, usar a força para que ela se tenha destaque e se encontre. A Ana Júlia, eu vou dar um exemplo da Ana. Depois que eu descobri os temperamentos, eu coloquei ela no teatro. Ela se tornou mais disciplinada. Ela é atriz nata, né? Atriz nata. O Assim, não. palco, ela brilha e eu lembro, e foi com essa intenção de autorregulação mesmo. Falei, se ela ama isso, ela vai se autorregular para desenvolver. Coloquei ela com 4 aninhos, então ela não sabia ler e escrever. E tem uma cena assim na minha memória que foi muito marcante, que ela não conseguia, não lia, então ela entrou numa turma mais avançada e ela amava tudo. Era assim, era uma festa, ela era a alegria do grupo do teatro. Porém, na hora de decorar o texto, ela me dava muito trabalho, porque eu tinha que ler e ela memorizar. E eu lembro um dia que ela falou que ia desistir. O lado sanguíneo, né? Isso aqui é, né, é muito trabalhoso, ficar Desistir sentado. rápido, né? Ela falou, mãe, eu vou desistir porque eu não decoro, eu não sei ler. Toda vez que o sanguíneo se depara com algo assim que ele precisa ser disciplinado, ele tende a recuar. Aí eu peguei e falei qual que era o objetivo dela, né? Ela ser atriz, é meu sonho, eu amo isso. Eu amo encenar. Eu falei, então você precisa fazer coisas que você não gosta para chegar lá. E desde então ela faz, ela já está com 11 anos, está no teatro ainda, memoriza, brilha no palco, porque eu falo a linguagem dela, eu compreendi o mundo dela, eu compreendi que ela precisa ter esse destaque, ela precisa brilhar, ela ama pessoas, ela é emoção. Então, viver vários personagens é um desafio. E a criança sanguínea, ela, para conectar com a mãe, ela precisa ser vista, ela precisa se destacar. Um exemplo de sanguínea, a Cícia Guimarães, numa entrevista, eu memorizei a fala dela. Ela disse que desde criança, né, que ela colocava roupas da mãe, encenava, ela queria chamar atenção. Era a única filha que queria muita atenção para si, que tinha essa necessidade. Então, como o temperamento dela predominante é o lado sanguíneo, ela se realizou na TV, no teatro. Então, ir ao encontro, né, da força do temperamento é realizador. Então, vamos definir o sanguíneo como o popular sanguíneo, alegria, e ele precisa um pouco de organização, mas aí você consegue organizar ele deixando ele fazer o que realmente move o coração dele, O o que é que a ele ama. força, né? Porque o É que a dá, força. quando você encontra a força do temperamento e deixa ele trabalhar na força dele, ele vai para a potência dele. O resto é Isso. ajustável, né? Sempre falo Tem isso. muitas mães que chegam na clínica já e falam assim, ó, nossa, ele não é, essa criança não é boa em matemática, ele tem dificuldade de organização. E ela foca na fraqueza da criança. Oh, meu Deus, exato. Aí fica anos, aí eu vejo assim, eu recebo adolescentes, pessoas que foram diagnosticadas com déficit de atenção e não era. É porque esse desencontro do relacionamento vai adoecendo, né? Vai gerando traumas. Se você não consegue compreender como o outro sente, olha o exemplo da quarentena que nós estamos tendo, né? As pessoas não estão se conhecendo porque estão Quem sou convivendo eu? tempo. Quem sou eu? Mas Nossa, e essa minha criança aqui que começa a escola logo, exatamente. Eu quero até fazer um parênteses, né? Muito interessante você trabalhar isso, gente, porque americano, ele não trabalha. Eu, como coach, quando a gente trabalha potências, essas coisas, eu sou formada, eu tenho uma MBA em Harvard, né? Então, como eles fazem nos Estados Unidos? Eles não focam na fraqueza. Então, por exemplo, quando eles estudam as múltiplas inteligências do Gardner, né? E uma vez que é descoberta qual é a inteligência mais forte daquela pessoa, qual é a potência
que também tem a ver com o temperamento, se a gente fizer a conexão. Então, por exemplo, o sanguíneo é comunicativo, cara, não importa que ele é ruim em matemática. O que eles fazem com os atletas? Por que os americanos são líderes nas Olimpíadas? Porque eles pegam os caras e os caras treinam 8, 12 horas só o esporte. E aí, depois, o que eles fazem? Eles têm professores particulares para dar um apoio para eles tirarem o mínimo possível para eles passarem. Então, os americanos, eles não trabalham com a... Ai, gente, vamos todo mundo trabalhar performance, mas é uma performance que, principalmente, coach gosta de dizer isso. E eu quero deixar claro que coach não é psicólogo, são coisas diferentes, gente. E, ao contrário, são trabalhos complementares. Eu tenho uma psicóloga que eu tenho muita admiração também. Eu sou fã da psicologia e é uma coisa que eu digo para vocês. Americano, brasileiro tem essa coisa de performance, que o coach fala muito, mas é todo mundo igual. Todo mundo acordando às 5 da manhã, todo mundo sendo feliz o tempo inteiro, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Mas essa não é a realidade. Americano não. Americano vê qual é o teu melhor horário. Ai, meu melhor horário é à noite. Então é à noite que a tua performance é maior, é à noite que você vai trabalhar. Isso tem tudo a ver com os temperamentos, porque quando você trabalha igual, você fica medíocre, na média. Americano trabalha na potência, americano não trabalha na fraqueza. Eu tinha que falar isso porque é uma coisa que eu vejo muitos pais fazendo. Sim, isso é o que mais acontece. Por é o que mais acontece. Né, Ju? Por não conhecer isso aí, né? Mas vamos para o outro temperamento, senão não vai dar tempo. Porque, ó, gente, não vai dar tempo. Fica tranquilo que a Ju vai voltar. Fica tranquilo. Sim, colérico. O temperamento são os durões. Colérico, vou falar sobre mim. Colérico, a palavra que define o colérico é força, liderança nata. É aquele bebê que ele já nasce. Eu até tenho assim conteúdos. Esses dias eu achei uma foto maravilhosa. Um bebê, na hora que fez a cesárea, ele saiu assim, ó. Olha o colérico na cena aí, né? Tava tão bom. Tava tão bom dentro da barriga, tudo tranquilo, eu liderando lá. E agora? O que tá acontecendo aqui? Ele bem bravo. E o colérico, né? Mesmo quando bebê, ele demonstra assim, no desconforto. Um exemplo, tá no colo da mãe. Isso aqui é bom, é isso que eu quero. Coloca no carrinho. Mesmo que ele tá limpinho, a mãe fala, nossa, mas eu troquei, eu dei banho, tá amamentado, mas ele chora porque ele está mandando. A palavra, assim, a fraqueza dele é que ele é mandão, né? Ele quer liderar, então ele vai na natureza dele, ó, aqui não tá bom, me tira daqui. E o colérico, ele tem percepção, que nem se ele tá no meu colo, só que ele tá com intenção de algo. Alguém chama ele pra ir no colo, ele troca porque ele tem objetivo. Ele tem metas, desde pequeno, quer fazer uma criança colérica feliz, é dar afazeres para essa criança. Ela sempre busca realizar coisas, ela tem que realizar, trabalhar, né? As pessoas que gostam, que nem eu sempre amei trabalhar muito, eu falo, sabe que isso é normal? Eu sou feliz trabalhando, eu sei me divertir trabalhando, eu sou apaixonada. Se for um domingo, não tem tempo. Não importa, o importante é trabalhar com amor, gente. Com amor. As pessoas não entendem, é verdade. E o colérico é um pouco daquilo que você falou, né? Que quando criança, ele já tá na festinha ali organizando a brincadeira. Eu, quando criança, eu defini minha profissão, eu escolhi, hoje eu tô voltada mais para a área da saúde. Mas quando criança, eu lembro certinho quando eu tive essa percepção, com 5 para 6 anos, eu queria cuidar de crianças, para liderar, né? Que era onde eu liderava melhor. Aí eu falei, vou ser professora, porque a professora fala, todo mundo obedece. E eu realizei esse sonho, né? Trabalhei na educação, trabalho ainda com parceria com muitas pessoas. Meu desenvolvimento, sou grata à educação, mas ali penso um lugar assim que eu aprendi, porque eu de criança decidi, eu tinha 7 anos, todo mundo, o que você vai ser? Professora. 9, professora. Eu com 18 anos, professora. E realizei. E de professora, fui para coordenadora, diretora, me tornei secretária da educação. Fui liderando. Aí lá na Secretaria da Educação tive um desafio, porque como uma boa colérica e sanguínea que gosta de justiça e amorosa, pensa muito nas pessoas, a hora que entrou aquele lado político, né?
de negociar algumas coisas que é contra meus valores e princípios, houve uma ruptura. E eu pensei, Oh, sei bem. sofri. Imagina, o colérico, tanto que eu fui exonerada, né? Porque eu a luta, o colérico não entrega assim, olha, Não. lutei com afinco. E lembrei até do Mandetta, esses dias vi um áudio, um vídeo do Mandetta, me identifiquei, porque é sair com honra, sabe? Com princípios e Sair com valores. eu não nego os meus princípios, eu tô Não, passando por uma fase da minha vida bem parecida e eu sou sanguínea, colérica, a ordem altera, mas a base do temperamento é a mesma. é a mesma, sim. E eu sou muito assim, e eu abro assim, a pessoa, ela vai ter que ela tomar as atitudes para me tirar, para resolver, porque eu não abro mão, de quem eu sou, dos meus valores e dos meus princípios. E aquilo que eu acredito como que é justo, é algo tão forte que mesmo que eu queira, eu não consigo parar ou mudar. É muito intenso isso nos coléricos, é muito forte isso daí. E eu respeitei isso em mim, né? Vi que a minha liderança, em pouco tempo, em um ano, com parcerias maravilhosas, pessoas também extraordinárias, nós realizamos coisas que a última gestão não tinha olhado, não tinha essa percepção. Estava acontecendo coisas muito rápidas, que é um lado do temperamento colérico, visionário, Rapidez. trabalhador, atitude, né? Ação. Então, a criança colérica, ela é um desafio em casa e as pessoas tendem a achar que é o hiperativo, né? Porque como ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas é algo nato e ele só precisa de alguém que valida o que ele faz, que reconheça esse esforço, essa dedicação e dá uma ação, uma atividade para o próximo passo do desenvolvimento. É uma criança que geralmente as mães, os pais precisam conhecer com afinco, porque como é líder nato, imagina uma mãe fleumática, Jaque, com um filho colérico. Ele domina a casa. Então tem uma síndrome que eles falam que é a síndrome do filho único. Eu não digo que é porque é único, ou porque tem, né? É da natureza. Às vezes, se ele tivesse irmão, vai se comportar da mesma Da mesma forma. forma. Da Perfeito. mesma forma, é descobrir o temperamento, validar e entender que a criança colérica, ela precisa de um exemplo básico para as mães. Um exemplo, uma criança de 3 anos, ela quer escolher a roupa e o tempo não está adequado à roupa que ela deseja. A mãe tem que ser inteligente, ela coloca duas trocas que ela mesma gostaria que a filha colocasse, ou o filho, mas dá opção para o filho escolher. Aí o colérico, né? Ele vai falar, Eu tenho poder. eu eu que escolhi. Então tem ferramentas, tem maneira, tem formas de validar essa liderança, porque a liderança é necessária. Ah, se não existisse, né? Os coléricos aí com essas atitudes para fazer com que o mundo caminhasse e encontrasse soluções rápidas quando necessário. Então, o colérico, a palavra que define essa criança é a liderança nata para a mãe identificar, validar. Ele vai fazer várias coisas e a fraqueza dele é que ele tem esse lado mandão. Então é preciso, né, descobrir uma forma dele gastar essa energia, ele se posicionar, mostrar que ele tem liderança sim, Encaixar validar essa liderança dele, principalmente em esportes de alto impacto, para que você sim, consiga conduzir eles sem tanto atrito, né? tem tanto atrito, porque pensa, na hora que tem briga, tem um colérico ali. É verdade. Gente, vamos falar agora dos introvertidos. Gente, não fiquem tristes, porque a Ju vai voltar Ah, agora. É decidido isso aí. Então, fiquem tranquilos. maravilha. Agora vamos falar dos introvertidos. Introvertidos, fleumáticos. Ah, fleumático, muita gente aí vai se apaixonar, né? A palavra que define o fleumático é a serenidade. É alguém, assim, é alguma pessoa da sua família que você fala. Paz e amor, né, Jaque? Paz e amor, Flomático. Não tem como não amar os fleumáticos. O fleumático, ele tem essa calmaria nata, ele é tranquilo por natureza, ele gosta de ficar no espaço dele, mas não porque é apegado às coisas. Ele paga o preço da paz, ele gosta do espaço porque é algo que ali ele é ele, né? Ele tem dificuldade de falar não, por conta de ser, desde criança, ele é visto assim como bonzinho.
Me preocupa na escola as crianças fleumáticas, porque elas são aquelas crianças medianas. Elas costumam a ser tão equilibradas que não são vistas. Todo mundo fala, É né? Olha que ignorada, graça. verdade. É um príncipe, é a princesa, é tão boazinha, é tão bonzinho. A criança desenvolve de 0 a 3 e principalmente nesse período até 6 anos, ela começa a compreender nesse comportamento que se ela continua sendo daquela forma sem falar o não, sem impor um desejo, ela é amada, porque todos nós queremos ser amados e aceitos. E na infância isso é uma necessidade vital. Então, quando a criança ela não quer fazer algo, né? Tanto que eu falo assim que é aquela criança que o amiguinho convida para fazer uma coisa errada, ele vai para agradar, ele nem quer ir, mas ele vai porque não quer falar, não sabe falar não. Eu não posso, eu não quero. Às vezes ele quer pôr a mãe, o pai e as mães tendem a ser super protetoras com essas crianças, porque como ela realmente dá trabalho, alimenta essa fraqueza, porque falar não é libertador, tem a maneira adequada, mas é Sim. essencial. E ele traz isso no desenvolvimento. É um querido, ele tem uma sensibilidade também, ele é o líder do temperamento introvertido, já que eu apresento para os pais como líder mediador. É aquela pessoa que todo mundo confia, que fala, porque ele não expressa assim, ele tá feliz, ó. Tá feliz, tá triste. Tá triste. Mesma Não carinha, mostra. gente, é a mesma cara, porque ele é muito É o mesmo introvertido. rostinho. Ele é muito introvertido, então até para expor as emoções dele, ele é contido. E por isso ele é E mal compreendido, né? mal compreendido. E meu filho é fleumático, eu tive desafios na escola. Eu vou dar exemplos meus para os pais verem assim que eu também passei por situações e olha que eu tinha conhecimento, eu trabalhava na área, com consultório e dentro, né, a hora que eu conheci os temperamentos, eu falei, opa, vamos quebrar esse padrão de pensamento para se sentir melhor. Mas o Pedro, ele tinha amigos que brincavam assim, tomava borracha, lápis dele e queria testar a paciência dele. E a escola, a professora me chamava, isso no 6º ano, 7º ano, e falava, Juliana, seu filho é muito bom. Seu filho não sabe se defender. E eu falava, mas como não? Eu ensino, né? Eu ensino. E não, mas olha, os meninos pegam a caneta dele, aí ele fica atrasado na matéria. E ele não queria se indispor. E quando eu descobri e ensinei ele, ele começou a falar não, ele ficou mais focado, ele mais feliz. O Pedro se tornou mais alegre Isso, também, e ele alegre. entender que ele nunca vai falar assim, não, que nem um colérico, ou não, que nem Isso. um sanguíneo, ou não, Aham. que nem um melancólico. Ele vai falar um não, mais Não, simples, né? se Mais respeitando, né? é exato, é isso que eu acho que o temperamento ele ensina duas coisas muito fortes. A primeira é a aceitação e a segunda é a empatia de respeitar como o outro funciona, né? Sim, é esse o caminho. E o Gente, Fleumático, deixa eu só te falar, antes de você concluir e passar para o melancólico, agora é a hora das perguntas, tá? Quem está acostumado aqui na live comigo sabe que no final a gente responde. Então, coloquem as perguntas para que eu e a Juliana vamos respondendo para vocês. Agora é a hora, antes da gente encerrar a live, tá bom? Vamos lá, Ju. serenidade. E qual é a fraqueza? A fraqueza é a dificuldade de falar não. Se fosse escolher uma palavra assim para apresentar, ele tem a síndrome do bonzinho. Então eu tenho que ser bom, se eu falar não, as pessoas não vão me amar. Então, se a mãe tem uma criança fleumática, ela precisa ensinar, encorajar essa criança a ter mais ações, tomar decisões. Ela precisa ser um exemplo de liderança, né? Porque a liderança mediadora dele pode deixar ele muito neutro e com vários sentimentos ali desconfortáveis. Então, melancólico agora, né? Melancólicos são as pessoas que têm mais introspecção. Uma palavra que define o melancólico é a perfeição, perfeccionismo. Ele tende já, que isso daí eu observo muito na escola, porque eu gosto de ver no coletivo, eu organizo, até oriento sala de aula como organizar as crianças, querem colocar um fleumático com um sanguíneo para, né, ou com um colérico para ter um aprendizado ali, né, estimular ele, não para ele se tornar como o outro, mas ajudar ele a minimizar aquela fraqueza que ele tem dificuldade de falar. Não, ele aprende a falar, mas esse daqui do meu lado fala tanto, né? Como que eu não posso testar e aprender?
Então, o melancólico, ele desde criança é aquela criança muito organizada. A palavra, assim, para definir ele é perfeccionismo e organização. Se um dia vocês quiserem contratar um profissional para fazer algo com excelência, com muito detalhe, que nem decoração, né, um arquiteto, pensa num profissional que tende ser predominante o lado melancólico, ele vai ser exímio, exímio. São aquelas pessoas, assim, eu costumo falar que eles têm mais tempo de concentração, porque eles conseguem trabalhar no silêncio, eles amam a solitude, ficar só consigo mesmo. Eles têm muita sensibilidade, lealdade. É aquela criança assim que não vai ter muitos amigos, mas quem for amigo de um melancólico é um amigo para a vida inteira. Para a vida inteira. Para a vida inteira, ele valida seus sentimentos, ele compreende você, ele se preocupa com você. E o melancólico, ele sofre porque essa palavra, né, fazer tudo bem feito, perfeito, então ou ele pega e fica muito tempo em um projeto, esse projeto não é apresentado porque tem que ser perfeito e não existe perfeição, né? Porque se fosse perfeito, não precisava ser feito. Sim. Então a gente tem que trabalhar com as crianças que não precisa a perfeição, antes feito do que perfeito, eu falo para eles. Trabalho essa aceitação do outro, porque eles esperam que o outro perceba e reconheça todo esse sentimento. Necessidade dele. Uhum. De todos os temperamentos, ele é aquele que fala assim, ninguém me compreende. É. Nossa, aí fica aquela, né, aquela tristeza. Ele tem uma melancolia, ele gosta da melancolia, de viver um lado, né? É um drama diferente do sanguíneo, né? O sanguíneo é um drama de diferente. depressão para chamar atenção. O melancólico, ele gosta desse estado de sofrência para que ele receba uma atenção dupla, né? Tanto que para a mãe conectar com a criança melancólica, eu sempre dou um exemplo assim, conta uma história que envolva tristeza, mas depois tem superação para ele compreender o processo, que ele vai se ver ali. Isso. Porque se você não colocar sentimento, que teve a dor, que depois olhou para a dor, acolheu, é processo com ele, né? Com ele não dá para resolver. Você vai pegar uma criança melancólica e falar, então, aí a gente vai pegar e vai sair. Mãe, a gente vai aonde hoje? A gente vai na casa do tio João. Mas como assim, mãe, a gente vai na casa do tio João? Ele vai querer organizar os brinquedinhos dele primeiro. Ele vai querer saber. Ele mesmo já separa 2 mudinhas de roupa para ele. É todo um esquema melancólico. Porque ele é planejador. Enquanto o colérico é executor, o melancólico ele gosta de planejamento, organização, né? Essa aqui também é uma diferença muito gritante, né? Muito gritante, que não é a quantidade, né? É a qualidade para ele. Menos é mais. Menos é mais. E o melancólico, ele precisa, a gente precisa alegrar ele, né? A gente precisa alegrar. Porque ele não precisa ser introspectivo, mesmo quando criança. Até numa festinha você já percebe, né? Quem é cada temperamento. Na festa, quando envolve o ambiente social, fica claro. E eu adoro essas experiências, sabe? Essa pesquisa de campo, de ver, porque é muito humano, é muito lindo. E todos os temperamentos, inclusive o melancólico, se a mãe tem uma criança melancólica, você vai entrar em conexão, validando o sentimento dela e pensa que todos os diálogos têm que ser mais emocionais. Sim. Uma mãe colérica com melancólico tem, assim, como você falou, tem uma polaridade ali muito grande, né? Então precisa se conhecer, se perceber para não ferir o outro. Para finalizar, eu vou contar uma historinha, assim, um resuminho, se como cada temperamento estivesse num barquinho e acontecesse uma situação, como cada um ia, né, reagir. Responder. Então, vamos colocar uma pessoa de cada temperamento predominante num barco e no momento que eles estão em alto mar, começa a ter uma tempestade. Cada temperamento vai agir de acordo com o seu jeito de pensar, sentir e agir, que é algo nato, tá nele. Se ele tem autoconhecimento, ele vai ter autocontrole, mas nessa historinha é como se ninguém se conhecesse ainda. Então, a hora que começa a afundar, o melancólico já começa a analisar o tamanho do buraco, a profundidade, o que causou, né? O que essa tempestade está causando no barco, o que está acontecendo no naufrágio. E já começa a declarar a morte de todos, né? Já começa a ver ele tende a ser negativo, então ele vai falar, nossa, olha, iremos morrer porque está acontecendo isso. Ele traz a causa, é um extremamente organizado. O
fleumático vai tentar mediar. Não, calma, né? Vai falar pro melancólico, calma. Vamos, né? Vamos pensar o que que é possível fazer. E o sanguíneo vai correr nesse barco pedir socorro, porque ele é muito jovem para morrer. Eu sou jovem. Eu não quero Corre, morrer! eu quero morrer, tem muita vida, muita alegria para compartilhar. Como assim? Então ele vai ficar assim eufórico, né? E o colérico vai pensar e procurar algo para agir. Aí ele acha fumaça, né? Um sinal de fumaça, envia e salva todos os temperamentos. Então, assim, Perfeito. eu quero compartilhar que todos são importantes. Não existe um temperamento melhor que o outro. Existe a gente se conhecer, conhecer nós que somos mães, nós que somos profissionais para lidar com o outro, né? Você faz um trabalho tão lindo, né, Jaque? Porque a pessoa pode ter um potencial incrível para ter seu negócio, mas se ele não se conhece, ele vai se auto-sabotar no processo. E nem E colocar eu para fora. Não adianta você ser uma potência para dentro. Quando eu falo do isso, brand, do marketing, você tem que ser uma potência para fora. O mundo precisa saber disso. Não importa se você é sim, introspectivo ou extrovertido. A gente extrovertido. respeita isso, mas você precisa se posicionar, né? É toda essa questão. E nesse processo, que nem eu tenho um teste, porque tem esse teste para fechar o temperamento, ele tem que ser muito assim, é individual, né? Porque é uma Sim. forma de olhar para dentro de si. Então tem muito teste na internet que eu já vi. Tem várias orientações e as pessoas vão se enquadrando muito naquela caixinha perfeita, na oferta. Que não Não é existe. bem assim, não existe. É você se perceber. O teste ele é um norte, ele é um farol que vai te guiar e aí, na soma da pontuação, vai dar seu temperamento predominante e o subtemperamento. Porque tem hora que o sub também ali, ele pode emergir Eu e quero vir falar um pouco sobre o teste, né? E quero trazer um adendo te cortando, mas eu acho que isso é muito importante. Os estudos que eu faço, gente, tanto que eu estou fazendo uma formação de mentores, onde a gente analisa a face. Porque existe um estudo chamado Morfopsicologia, desenvolvido por um psiquiatra, em que ele analisa a estrutura óssea e faz análise disso com o temperamento e com o comportamento. Isso é sim, imutável, com o temperamento. Então, o que sim, acontece? Estudando isso, você vai se aprofundar cada vez mais em quem você é. Agora, é, entenda que o teste. Muita gente, no teste deu isso. Cuidado, gente. O teste é como você está. Existe diferença entre dois verbos. Ser sim, e estar. Ser é sim, quem você é em essência, quem você nasceu para ser. Como eu disse que isso vem impresso no teu rosto e tem a ver com o temperamento que é inato. O estar é como o seu estado de humor, o seu estado de espírito emocional está no está. momento. Exato. Sim, Então, o teste é como ela falou, é um pequeno guia, mas não é o direcionamento ideal para você ter como base a definição dos seus temperamentos. Foi, desculpa, eu é, tinha que falar porque é muito comum o povo fazer. Fiz um teste na internet e não é é, assim. Se fosse não, assim, não eu é muito precisasse ter um raso, processo de é raso. autoconhecimento, né? Seria Não, lindo. precisa disso que você falou, se olhar, se perceber. E eu diria mais, é olhar que nem no autoconhecimento nós temos, né, a essência nossa quando criança, depois vem a máscara para ser aceito na sociedade, na sombra e depois a máscara. Então, quando você descobre o seu temperamento, você tem que fazer um caminho de volta para encontrar a essência. Então, você sai da máscara, aí vai para a sombra, o trauma infantil. Porque muitos pais não tinham acesso a esse conhecimento. Se eu e você estamos tendo há poucos anos, você imagina, né? A Que nem quando eu antiguidade. tive. Deixa eu Quando fazer eu só um tive, eu falei, adendo. não. A gente tem 1 minuto e 25. O Instagram acabou Aham, de avisar. Então, a sim, gente é tenso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer nos stories uma caixinha de texto para vocês colocarem perguntas para Juliana e ela vai responder. E eu já vou combinar uma live com ela para semana que vem para a gente voltar com esse maravilha. conteúdo, porque é um conteúdo que hoje foi uma Muito, introdução. E a gente é, começa a nichar um pouco mais. Pode ser, Ju? pode ser, Gente, combina. falar uma coisa pra vocês. O Instagram tá com muita gente fazendo live, às vezes ele não salva. Se a live não ficar salva, não é culpa minha, é erro do próprio Instagram. E por que que eu uso Aham, de uma live só? Porque acontece que depois eu consigo baixar essa live, de repente, digitar e colocar os melhores trechos aí pra você no meu feed. E aí a Ju também pode usar no feed dela, tá? Mas a gente vai. gratidão. Tecnologia é uma coisa que a gente tem que
É bom, mas a gente tem que sempre ir aprendendo. Então, para deixar esse recado. Ju, em 30 segundos, eu quero te agradecer primeiro. Foi maravilhoso. Vamos repetir. E você, suas palavras finais? Eu quero dizer para todas as mães, todas as mulheres que desejam ser mães, tenha esse autoconhecimento, se conheça através dos temperamentos. É um início, nós estamos dando algo assim, é um start para você mergulhar em si mesmo. É entrar na sua máscara, na sua sombra e reencontrar a sua essência.